Autores: Souza, Nilson Araújo. De título: Economia Brasileira Contemporânea. Editora: Atlas. Ano: 2008. Páginas: 200 até 220. Página 200. Subtítulo: Capítulo 9. Plano Collor inaugura Consenso de Washington. Adaptando o conceito de longo século de Giovanni Arrighi, é possível a interpretação de que houve no Brasil uma longa década de 1990, inaugurada no começo de 1990 por Fernando Collor e encerrada no fim de 2002 com o término do mandato de Fernando Henrique. Na verdade, o governo Fernando Henrique é continuidade direta do governo Collor. Este, por sua vez, deflagrou um programa que estava dentro das postulações teóricas preconizadas por Fernando Henrique desde meados dos anos 1960. Não foi à toa que Fernando Henrique tentou levar seu partido, o PSDB, a participar do governo Collor, proposta que só não foi concretizada em face da resistência de outra importante liderança do PSDB, o ex-governador de São Paulo Mário Covas. Página 201. Subtítulo: Consenso de Washington e Neoliberalismo. Nota 1. Ver seu livro O Longo Século XX. Fim da nota. Nota 2. A identidade dos dois se manifestaria não apenas na essência de seus programas estratégicos, isto é, a abertura ao capital e aos produtos estrangeiros e a privatização do patrimônio público, mas até na política macroeconômica. Collor confessaria depois que por pouco não implantou o programa que depois se transformaria no Plano Real. Ainda em 1992, o André Lara Rezende me procurou. Almoçamos a sós no Palácio do Planalto. Ele me mostrou um plano que se chamava Brasil Ouro e que previa uma âncora cambial, além da desindexação. Era o real, sem tirar nem pôr. André dizia que era a continuação do nosso programa econômico. Tínhamos um cronograma. Estávamos acumulando reservas internacionais e o plano viria em outubro de 1992, depois das eleições municipais. Mas eu fui empichado antes. Entrevista Revelações de Collor. Isto é Dinheiro, número 322, página 32, 29 de outubro de 2003. Fim da nota. Ao mesmo tempo em que Collor fazia sua campanha eleitoral no Brasil no segundo semestre de 1989, realizava-se em Washington, capital dos Estados Unidos, uma reunião formalmente convocada pelo Instituto Internacional de Economia, então presidido por John Williamson, mas na prática patrocinada pelo governo dos Estados Unidos, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, as transnacionais e os grandes bancos daquele país, com a participação de acadêmicos e executivos a eles vinculados. O objetivo explícito era analisar o panorama mundial e propor alternativas. Esse grupo produziu um documento conhecido como Consenso de Washington, constituído de 10 pontos, mas que podem ser resumidos em apenas 4, a saber: 1. A abertura econômica, isto é, o fim das barreiras protecionistas entre as nações. 2. A desestatização, isto é, a privatização das empresas estatais. 3. A desregulamentação, isto é, o fim das regras que limitam o movimento de capitais a nível internacional e ao interior de cada país, particularmente o especulativo. 4. A flexibilização das relações de trabalho, isto é, o fim dos direitos sindicais, trabalhistas e previdenciários, sobretudo nos países da América Latina. 5. Esse ideário sistematizava o que passou a chamar-se de neoliberalismo. Conforme demonstramos em nosso livro citado, o que visava o governo dos Estados Unidos com o Consenso de Washington era, de um lado, encontrar mercados para as mercadorias e capitais excedentes de suas corporações e, de outro, suprir-se de força de trabalho e de matérias-primas baratas a fim de melhorar sua capacidade de competir no mercado internacional. Nota 3. Essa informação, divulgada pela imprensa na época, foi depois confirmada pelo próprio Collor. Logo que ganhamos, convidei o PSDB. Eles teriam o coração do governo. José Serra ficaria na Fazenda e o Fernando Henrique Cardoso seria chanceler. Precisávamos de base política e apoio parlamentar. Mas o Mário Covas sabotou esse acordo no mesmo lugar. Página 32. Fim da nota. Nota 4. Souza, Nilson Araújo. De Ascensão e Queda do Império Americano. São Paulo. CPC Umes/Mandacaru, 2001, página 99, 100. Fim da nota.
Página 202. Na verdade, o objetivo primeiro dos Estados Unidos, com aquela proposta, era ocupar o mercado da América Latina a fim de usá-lo como plataforma para prosseguir sua política de confronto econômico com a União Europeia e o Japão. Assim, o consenso visava aplanar o caminho para a formação de uma área de livre comércio nas Américas hegemonizada pelos Estados Unidos, ALCA. Os predecessores imediatos da doutrina neoliberal, que propõe liberdade total ao mercado, foram Milton Friedman, von Mises e Hayek. Este último escreveu 2 libelos contra a ação econômica do Estado, O Caminho da Servidão e Os Fundamentos da Liberdade, através dos quais procurou contrapor-se ao pensamento keynesiano, dominante na academia e nas políticas econômicas, na época. Em síntese, para eles, o Estado deveria limitar-se a promover os mercados competitivos e a garantir a lei, a ordem e os contratos privados. Isso significa que não caberia outro papel ao Estado que proteger a propriedade privada e seu corolário, o mercado. Ora, com o grau de concentração e centralização a que chegou a economia mundial, o mercado é cada vez mais dominado por um pequeno número de grandes empresas. A livre concorrência não passa hoje de uma relíquia do século XIX. Proteger o mercado significa, portanto, proteger a ação desses grandes grupos econômicos sobre o conjunto da economia. Para levar adiante a política do consenso na América Latina, foi utilizado como instrumento de pressão, além da diplomacia da força do governo dos Estados Unidos e do tradicional Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, BAND, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Se antes essas instituições priorizavam a promoção e financiamento de políticas regionais de desenvolvimento, dos anos 1980 para cá têm cumprido prioritariamente o papel de pressionar pela realização das reformas preconizadas pelo consenso. Nota 5. No mesmo lugar, página 100. Fim da nota. Nota 6. Friedman, Milton. Capitalismo e Liberdade. São Paulo. Abril Cultural, 1984, página 12, 13. Fim da nota. Nota 7. Hayek, F. O Caminho da Servidão. Rio de Janeiro. Edição da Livraria do Globo, S/D. Página 119, 120. Fim da nota. Nota 8. Em julho de 1991, o diretor da Divisão do Atlântico Sul do Fundo Monetário Internacional, José Fajembaum, explicitava a posição do órgão para o Brasil. Reformas econômicas estruturais, que implicam emendas à Constituição brasileira, reportando-se sobretudo aos setores de petróleo, energia elétrica e telecomunicações. Ver. Machado, Luiz Toledo. Estado e Empresa Estatal. INEP. Debate Nacional, São Paulo, página 95. Fim da nota. Nota 9. Isso ficou claro com a divulgação de documentos desses bancos tidos como secretos em relação ao Brasil. Os documentos Estratégia de Assistência ao País, do BAND, e Documento de País, do BIG, que tiveram a concordância do governo brasileiro, estabelecem com detalhe a política econômica que foi posta em prática nos anos 1990 no Brasil. Confira Mineiro, Adriano e outros. A estratégia dos bancos multilaterais para o Brasil. Brasília, Rede Brasil, 1998. Nota 10. Confira CEPAL. Tendências Econômicas e Sociais na América Latina e no Caribe, 1996. Fim da nota. Foi nesse quadro que, segundo a CEPAL, a tarifa média de importação na América Latina e Caribe caiu de algo em torno de 40% para menos de 15%. Sem qualquer contrapartida, os países latino-americanos foram aderindo um a um a essa abertura. México e Chile em 1985, este último já fizeram um ensaio na década de 1970, a Bolívia em 1986, a Argentina e a Venezuela em 1989, o Brasil, o Peru e a Colômbia em 1990. Página 203. Enquanto isso, os Estados Unidos não apenas têm mantido como, inclusive, reforçado suas barreiras. Só no final dos anos 1990, seu governo editou 40 leis e decisões executivas destinadas a aplicar sanções econômicas contra 75 nações, que representam 42% da população mundial. Segundo o então embaixador brasileiro em Washington, Rubens Barbosa, 60% das nossas exportações sofrem restrições nos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, nos países do G7, a dívida pública subiu de uma média de 42,6% do PIB em 1978-82 para 66,2% em 1991-95. Subtítulo: Plano Brasil Novo. Sequestro dos ativos financeiros. Apesar disso, a combinação da pressão do governo dos Estados Unidos e das instituições multilaterais com uma campanha da mídia local levou as elites da América Latina a aderir ao receituário neoliberal do consenso. No caso do Brasil, no começo de 1990, libelo expedido pela Fiesp intitulado Livre para Crescer preconizava para o Brasil um conjunto de medidas que, no fundamental, reproduziam as indicações do consenso. Com esse documento, esses setores empresariais tentavam influir nas decisões do presidente Collor, que acabava de ser eleito. Nota 11. Batista Jr. Paulo Nogueira. Mitos da globalização. São Paulo, PEDEX, 1998, p. 45-48. In. Costa, Edmilson. A globalização neoliberal e as novas dimensões do capitalismo. 2003. Trabalho de pós-doutoramento realizado no Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Campinas, página 13. Fim da nota. Nota 12. No mesmo lugar. Fim da nota. Nota 13. Fiesp. Livre para Crescer. Na época, declaramos que o nosso empresariado tinha vocação suicida, pois a implementação daquele programa realizaria um verdadeiro massacre na indústria instalada no país. 4 anos depois, em reunião com a diretoria da Fiesp, da qual participamos, mostramos o estrago que o programa econômico deflagrado por Collor já havia feito na indústria nacional. Ao final da reunião, o então presidente da Fiesp, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, declarou: nas nossas discussões internas, temos dito que, a seguir esse caminho, vamos manter apenas a sigla Fiesp, mas teremos que mudar o nome da nossa entidade para Federação dos Importadores do Estado de São Paulo. Ver a esse respeito, CGTB. A política neoliberal aumenta custo Brasil. Fim da nota. Página 204. Já antes da posse, Collor começou a emitir opiniões que indicavam ter incorporado o ideário neoliberal. Em entrevista coletiva, realizada à véspera de um périplo que faria pelo exterior antes da posse, declarou que era absolutamente impossível o Brasil se desenvolver sem o concurso do capital estrangeiro. E, no discurso para uma seleta plateia de banqueiros e industriais estadunidenses, foi ainda mais longe. Deu a entender que poderia, inclusive, abrir mão da reserva de mercado na informática, se essa fosse a condição para atrair capitais externos. Durante sua viagem, em discurso que fez aos empresários japoneses, na sede da poderosa Federação das Organizações Econômicas do Japão, prometeu mais abertura na economia. Nesse mesmo discurso, declarou que, entre os aspectos vitais do esforço para a retomada do desenvolvimento e para a queda da inflação, estaria um amplo programa de privatização que, dentro das regras que estamos por estabelecer, inclua capitais externos, utilizando-se, entre outros, dos mecanismos de conversão da dívida em investimentos. E foram essas as ideias que levou adiante em seu curto período de governo, iniciado em março de 1990. Ao assumir, levava consigo um pacote econômico elaborado sob a coordenação da professora Zélia Cardoso de Mello, que assumida a pasta da Fazenda, e que, baixado no dia da posse, passaria a chamar-se Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor. Esse plano, constituído de 20 medidas provisórias, ambicionava atacar em todas as frentes. Em sua equipe de elaboração e também na equipe econômica, coube papel-chave ao então professor Antônio Candir, que pouco antes apresentara ao Instituto de Economia da Unicamp uma tese de doutoramento, depois convertida em livro sob o título A Dinâmica da Inflação. Para ele, a aceleração inflacionária em economias cronicamente inflacionárias tinha como fundamento a fragilidade financeira do setor público, a qual levava os oligopólios a remarcar preventivamente seus preços a fim de preservar suas margens de lucro. Foram as ideias contidas nesse livro acerca do processo inflacionário que serviram de base para a confecção do plano, mas, como veremos adiante, subjacente a essa elaboração estava todo o ideário neoliberal. Nota 14. Candir, Antônio. A Dinâmica da Inflação. São Paulo, Nobel, 1989. Fim da nota. Nota 15. Eufemismo para designar a organização dos grandes grupos econômicos em cartéis.
Fim da nota. Nota 16. No mesmo lugar, 169, 170, 171. Ver mais detalhes em O Plano Collor e as ideias de Candir em www. Editora Atlas com BR. Fim da nota. Página 205. De posse desse diagnóstico, a terapia parecia óbvia. Enfrentar o que seria a raiz do problema, sanando a fragilidade financeira do setor público, e ao mesmo tempo bloqueando a possibilidade de remarcação preventiva de preços por parte dos chamados oligopólios. E foi essa a natureza do Plano Collor. Para enfrentar a dívida pública interna, principal responsável pela fragilidade financeira do setor público, o governo bloqueou, por 18 meses, a conversão em moeda corrente do conjunto dos ativos financeiros do país, sequestrando, na prática, entre 75% e 80% do seu meio circulante. Com essa medida, procurava atingir dois objetivos simultaneamente. Ao mesmo tempo em que saneava as finanças públicas, tentava impedir que os oligopólios remarcassem seus preços, na medida em que essa brutal retirada de dinheiro de circulação provocaria uma tão forte queda da demanda que bloquearia essa remarcação. Para completar, acelerou violentamente o processo de abertura da economia que já havia sido iniciado no final do governo Sarney. O objetivo imediato era favorecer a entrada de produtos estrangeiros a fim de evitar que as empresas aqui dentro aumentassem seus preços. Mas divulgavam que, a longo prazo, o resultado seria ampliar a concorrência e promover a modernização da economia. Nota 17. A estrutura de proteção foi assim definida. Produtos em similar nacional, com vantagem comparativa e proteção natural elevada ou commodities de baixo valor agregado ficaram com alíquota nula. B. Alíquota de 5% aplicada a produtos que já possuíam esse nível tarifário em 1990. C. Tarifas de 10% a 15% destinadas aos setores intensivos em insumos com tarifa nula. D. A maior parte dos produtos manufaturados recebeu a alíquota de 20%, enquanto as indústrias de química fina, trigo, massas, toca-discos, videocassete e aparelhos de som, com alíquota de 30%. E os setores automobilísticos e de informática, alíquota de 35% e 40%, respectivamente, confira a Verburg. Abertura e integração comercial brasileira na década de 90. Diz. A economia brasileira nos anos 90. Rio de Janeiro, outubro 1999, página 46, 47. As tarifas de importação incidentes sobre veículos de passageiros teriam que baixar de 85% em 1990 para 34,3% em 1994, enquanto os incidentes sobre peças e acessórios de equipamentos de transporte teriam que cair de 39,1% para 18,6%, confira Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Perspectivas da Economia Brasileira 1994. Rio de Janeiro, 1993, volume 1, página 302, nota 9. Fim da nota. As medidas adotadas para abrir a economia, designadas de nova política industrial e de comércio exterior, foram as seguintes. 1. Isenção de tarifas de importação para cerca de 1.000 produtos. 2. Eliminação ou redução da cobertura de barreiras não tarifárias, como reservas de mercado, quotas, proibições etc. 3. Adoção de um cronograma de violenta e unilateral redução das tarifas de importação, que implicava baixar da média de 37,4% para 32,1% já em 1990, até atingir 14,2% em 1994. 4. Redução do grau de dispersão da estrutura tarifária, derrubando o desvio padrão de 19,6% para 7%. Página 206. Por sua vez, a longo prazo, a fragilidade do setor público seria equacionada pela privatização das empresas estatais, as quais, nessa concepção, eram tidas como fonte de desequilíbrio do setor público. O bloqueio dos ativos financeiros não afetou apenas os bancos aplicadores em títulos do governo. Também foi bloqueada a poupança popular, prejudicando a imensa massa de pequenos poupadores. Igualmente, as empresas tiveram sequestrado seu capital de giro, que, em época de inflação alta, costumava ser aplicado no overnight. Sem capital de giro para operar, as empresas reduziram drasticamente sua produção. Os trabalhadores, por sua vez, tiveram seus salários reais cortados.
Assim, o arroxo salarial era parte integrante do Plano Collor, assim como o dramático enxugamento da liquidez, o aperto fiscal, a privatização indiscriminada e a abertura da economia para o capital estrangeiro. Não passava, pois, de aplicação sofisticada, ainda que tenha enfrentado a especulação financeira e taxado as grandes fortunas, do conhecido receituário do Fundo Monetário Internacional, que diagnostica a inflação como produto do excesso de demanda e recomenda, para combatê-la, o corte da demanda e a recessão. Nota 18. A moeda cruzado novo foi convertida para cruzeiro na base de 1 para 1. Os que tinham depósito em poupança ou em conta corrente só poderiam sacar até 50 mil cruzeiros, 1,3 mil dólares da época, ficando o resto bloqueado por 18 meses. Enquanto isso, os que possuíam dinheiro no haver ou em depósitos a prazo só poderiam sacar até 25 mil cruzeiros, ou 20% do valor de depósito. Fim da nota. Nota 19. A nova política salarial deixou de incorporar ao salário de março os 10 e 25% que, de acordo com a política salarial anterior, haviam sido abatidos do reajuste salarial do bimestre fevereiro-março, impediu as categorias com data base em março de receber a diferença entre a inflação acumulada e os reajustes do período, converteu o salário com base em seu nível mínimo de poder de compra, que havia sido corroído pela aceleração inflacionária, estabeleceu como indexador do reajuste salarial de março a inflação de fevereiro, 10 pontos percentuais abaixo. Por fim, com a prefixação trimestral de preços e salários que vigoraria a partir dali, eventuais perdas salariais, à exceção do salário mínimo, ficariam a cargo da livre negociação. Ora, de que livre negociação se falava quando a ampla maioria dos trabalhadores ou não estava sindicalizada ou estava em sindicatos com escasso poder de mobilização? Fim da nota. Subtítulo: Plano Collor promove violenta recessão. O resultado do Plano Collor haveria de ser uma violenta recessão. Por uma simples razão. Além de bloquear a quase totalidade dos ativos financeiros, em lugar de bloquear apenas os vinculados aos títulos públicos, entesourou os recursos daí derivados, ao invés de estabelecer um programa que liberasse o capital de giro da pequena e média empresa e canalizasse os recursos sequestrados da especulação financeira para a produção, a infraestrutura e a área social. Página 207. Sem dinheiro para irrigar a economia, esta haveria de entrar em crise. A situação se agravou em face do violento arroxo salarial e do corte dos gastos públicos, que derrubaram fortemente a demanda. Com relação aos salários, pesquisa Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/SEAD indicou que o rendimento médio real das pessoas ocupadas na Grande São Paulo caiu 35% nos quase 3 anos do governo Collor, e o rendimento real dos assalariados caiu 30%. O salário mínimo real, por sua vez, também caiu 35%, passando a representar apenas 26% do que era na época de sua instituição, 1940. O corte dos gastos públicos afetou principalmente os gastos sociais. Segundo estudo feito pelos economistas Rosa Maria Marques e Sérgio L. Cerqueira Silva, ambos do Instituto de Economia do Setor Público da Fundação do Desenvolvimento Administrativo, IESP-Fundap, só nos 2 primeiros anos do governo Collor, os gastos com educação foram reduzidos à metade, de 8,4 bilhões de dólares em 1989 para 4,2 bilhões de dólares em 1991, e os gastos com saúde caíram 44%, de 11,4 bilhões de dólares para 6,4 bilhões de dólares. No mesmo período, o conjunto do gasto social do governo federal, incluindo previdência e outros, caiu de uma participação de 10,78% do PIB para 9,34%. Um analista menos avisado poderia avaliar que a queda dos salários reais poderia ensejar uma elevação da relação lucro-salário e, por conseguinte, um aumento da taxa de lucro das empresas, estimulando-as a retomar os investimentos e o crescimento da produção e do emprego. No entanto, essa possibilidade foi bloqueada pela violenta queda das vendas, provocada pela absoluta falta de meio circulante e pela derrubada dos salários e dos gastos públicos. O resultado foi uma forte queda da taxa de lucro da economia já em 1990, sucedida por enormes prejuízos em 1991 e de uma situação de empate em 1992. Nota 20.
A taxa de rentabilidade das 500 maiores empresas despencou de 14% em 1989 para 1,4% em 1990, com taxa negativa de 3,6% em 1991 e positiva de 0,4% em 1992. Confira a revista Exame, Melhores e Maiores, junho 1999, página 12. Ver também tabela 3, apêndice. Obviamente, se até as grandes empresas amargaram essas dificuldades, as demais devem ter mergulhado no fundo do poço. Fim da nota. Nota 21. Abrangência. Brasil. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fonte secundária: Fundação Getúlio Vargas. Conjuntura Econômica. Elaboração: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Assistenta Serve. Fim da nota. Com o lucro se esvaindo e um mercado encolhendo, o resultado não poderia ser outro senão a queda da produção e do emprego, a recessão. Ao longo de 1990, o PIB caiu 4,3%, queda semelhante ao do primeiro ano da recessão promovida por Delfim Neto. Melhorou um pouco em 1991, cresceu 1%, para novamente cair em 1992, 0,5%. Nos 3 anos, o PIB per capita caiu 8,36%. A produção industrial caiu 13,3%. Sua participação no PIB baixou de 46,3% em 1989 para 38,7% em 1992, depois de haver chegado ao seu menor nível em 1991, 36,16%. Nota 21. Abrangência. Brasil. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fonte secundária: FGY. Conjuntura Econômica. Elaboração: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Assistenta Serve. Fim da nota. Nota 22. Abrangência. Brasil. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fonte secundária: Mapeia. Boletim Conjuntural. Elaboração: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Sistema Serve. Fim da nota. Nota 23. Abrangência. Brasil. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fonte secundária: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Boletim Conjuntural. Elaboração: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Sistema Serve. Fim da nota. Nota 24. Confira a Fundação Getúlio Vargas FGV Dados. Fim da nota. Nota 25. Abrangência. Brasil. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fonte secundária: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Boletim Conjuntural. Elaboração: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Sistema Serve. Fim da nota. Nota 26. A taxa de desemprego aberto, medida pelo critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, subiu de 3,3% em 1989 para 5,7% em 1992. Fonte: Fundação Getúlio Vargas. Conjuntura Econômica. Elaboração: Conselho Regional de Economia SR. Banco de Informações Econômicas e Sociais, BIES. Fim da nota. Nota 27. Fonte: BCB. Fonte secundária: BCB. Relatório Anual. Elaboração: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Sistema Serve. Fim da nota. Página 208. A taxa de investimento, FBCF/PIB, que fora de 16,68% em 1989, baixou sistematicamente, ano a ano, até chegar ao seu nível mínimo, de 13,98%, em 1992. Em consequência, a taxa de desemprego, que vinha caindo desde meados dos anos 1980, com exceção de 1988, voltou a subir. Ver tabela 9.1. Início da descrição de tabela 9.1. Desemprego e inflação, em porcentagem, do ano de 1989 até 1992. Taxa de desemprego na Grande São Paulo em 1989 foi de 8,8% e índice de inflação IGP foi de 1.782,9. Taxa de desemprego na Grande São Paulo em 1990 foi de 10% e índice de inflação IGP foi de 1.476,6.
Taxa de desemprego na Grande São Paulo em 1991 foi de 11,6% e índice de inflação IGP foi de 480,2%. Taxa de desemprego na Grande São Paulo em 1992 foi de 14,9% e índice de inflação IGP foi de 1.157,9%. Fonte: para desemprego, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/CIAD. Para inflação, Fundação Getúlio Vargas. Conjuntura econômica. Fim da descrição de tabela. A inflação, que, segundo Collor, era um tigre que mataria de um tiro só, cedeu num primeiro momento, mas seguiu em patamares elevados e logo depois voltou a recrudescer. Tabela 9.1. Mais uma vez a inflação não foi domada. Uma medida que poderia contribuir para debelar a inflação, que foi o enfrentamento da drenagem de recursos da produção para a especulação, através do bloqueio dos ativos financeiros e da prática de uma taxa de juros reais negativas em 1990, 29,8% no overnight, não foi completada com a decisão de canalizar esses recursos de volta para a produção. Nesse quadro, mesmo acossados pela iminência da entrada de produtos estrangeiros e pela recessão, os grupos empresariais mais fortes seguiram jogando os preços para cima. Página 209. Subtítulo: Plano Collor 2 corta gastos e aumenta impostos. Com o recrudescimento da inflação, caiu a ministra Zélia Cardoso de Mello. Em fevereiro de 1991, assumiu em seu lugar o então embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Marcílio Marques Moreira, que passou a praticar uma política econômica dentro da mais fiel ortodoxia monetarista. Início do bloco de texto. Antes de cair, em 1 de fevereiro de 1991, a equipe de Zélia editou o Plano Collor 11, quando adotou um forte ajuste fiscal, revogando subsídios, cortando despesas de custeio e o orçamento das estatais, aumentando imposto e tarifas públicas, entre 46% e 59,5%, além de acelerar o programa de privatização. Fim do bloco de texto. Os preços foram congelados apenas pro forma, pois adotaram-se cláusulas de flexibilização que significavam, na prática, manter os preços livres. Enquanto isso, os salários foram convertidos pela média real dos 12 meses anteriores, sujeitando-se às novas correções à variação de preços de uma cesta básica. Já vimos antes que esse mecanismo de conversão dos salários por uma média de um período longo, em momento de aceleração inflacionária, sempre se traduzia em arroxo salarial. Os indexadores oficiais vinculados ao BTN, bônus do Tesouro Nacional, foram substituídos pela TR, taxa referencial, que seria calculada pelo Banco Central a partir de uma amostra das taxas praticadas pelos bancos na captação de recursos, com base nos certificados de depósitos bancários, CDBs, isto é, estava se entregando aos bancos o poder de determinar o indexador da economia. Nota 28. Fonte: BCB. Fonte secundária: BCB, Relatório Anual. Elaboração: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Sistema Serve. Fim da nota. Nota 29. O conjunto da dívida líquida do setor público, que em face do bloqueio e consequentemente da desvalorização dos ativos financeiros, caíra em cerca de 190 bilhões de dólares em dezembro de 1989 para pouco mais de 100 bilhões de dólares em dezembro de 1991, no mesmo momento a dívida mobiliária interna em poder do público caía cerca de 60 bilhões de dólares para 12 bilhões, voltou a subir para 125 bilhões de dólares em dezembro de 1992. Na mesma época o conjunto da dívida mobiliária interna, que então somava a que estava em poder do público com a dívida do Tesouro junto ao Banco Central, era de 100 bilhões de dólares, conforme estimativa do economista Décio Munhoz. E a dívida mobiliária em poder do público já subira para 33,5 bilhões de dólares. Daí em diante, seguiu sua trajetória explosiva. Fim da nota. Mas coube a Marques Moreira não apenas implementar como exacerbar esse conjunto de medidas. Derrubou, por exemplo, os gastos públicos reais em 63,8% em 1991. A taxa básica de juros reais, que fora negativa em 1990, passou para 12,4% ao ano em 1991 e para 30,2% na média de 1992, sendo que, em alguns momentos, esteve acima disso. No primeiro trimestre, chegou a 50%.
O resultado foi que a dívida pública, que havia despencado com o bloqueio dos ativos financeiros e os juros reais negativos, voltou a explodir, recriando o mesmo problema diagnosticado por Candir como fragilidade financeira do setor público. Página 210. Subtítulo: Abertura, desnacionalização e privatização. Por fim, no apagar das luzes, em outubro de 1992, Marques Moreira decidiu acelerar o cronograma de abertura econômica. Antecipou uma série de reduções de tarifas de importação previstas para 1993 e 1994, fazendo com que a alíquota média simples, que fora de 32,1% em 1990 e 25,2% em 1991, tenha chegado a 20,8% em 1992. Como vimos, o processo de abertura da economia era parte fundamental do programa econômico do governo Collor. Mas os efeitos da redução das tarifas de importação não se fizeram sentir de imediato. O valor importado, que já dera um salto de 25,3% ao final do governo Sarney, para atingir 18,3 bilhões de dólares em 1989, subiu muito pouco no período Collor. Teve um aumento de 13% no primeiro ano, 20,7 bilhões de dólares em 1990, para depois estacionar até o final do período, 21 bilhões em 1991, 20,6 bilhões de dólares em 1992. Porque a forte queda das tarifas de importação não ensejou um forte aumento das importações? Consideramos que houve duas razões básicas. Em primeiro lugar, a contração da economia limitou a demanda do componente importado, apesar da possibilidade de redução dos preços acarretada pela diminuição das tarifas. Segundo, a maciça desvalorização realizada nos primeiros dias do Plano Collor tornou o produto importado mais caro em moeda nacional, também desestimulando sua demanda interna. Com relação à entrada de capital estrangeiro no país, apesar de todos os apelos de Collor, o avanço não foi muito significativo. O peso do investimento direto estrangeiro, ID, aumentou de 1,2% no conjunto do investimento em 1990 para 2,9% em 1992. Como termo de comparação, registre-se que, em 1999, durante o governo Fernando Henrique, chegou a 31,1%. Nota 30. Averburg, André. Abertura e integração comercial brasileira na década de 90. Diz. A economia brasileira nos anos 90. Rio de Janeiro, outubro 1999, página 46, 47 e tabela 1. Fim da nota. Nota 31. Dados de 1989 a 1990, confira a Fundação Getúlio Vargas FGV. Dados de 1991 a 1992, confira a fonte. DIC/CSEX, extraídos de BCB. Indicadores Econômicos, 29 de janeiro de 2003, quadro volume 3. Fim da nota. Nota 32. Medido pela FBCF, formação bruta do capital fixo. Fim da nota. Nota 33. Lacerda, Antônio Correia de Org. Desnacionalização, mitos, riscos e desafios. São Paulo, contexto, 2000, página 70, tabela 2. Fim da nota. É bom registrar que o ID, no fundamental, não tem significado o investimento em nova capacidade produtiva, mas, sobretudo, a aquisição de empresas já instaladas. A participação das aquisições no total do ID recebido pelos países hospedeiros no conjunto do mundo aumentou de 30,9% em 1991 para 63,8% em 1998. No Brasil, cresceu de 6,1% para 74,1%. Página 211. Por sua vez, foi insignificante o aumento da participação das empresas estrangeiras na economia nacional durante o período Collor. Se considerarmos as 500 maiores empresas privadas instaladas no país, examinadas anualmente pela edição Melhores e Maiores da revista Exame, a participação das empresas estrangeiras nas vendas aumentou de 41,2% em 1989 para 42,9% em 1992. Isso não significa que não tenham sido oferecidos todos os atrativos para o ingresso de capital estrangeiro. Ao contrário, foi promovida toda a desregulamentação que ele demandava não apenas para dar segurança a seus investimentos, mas também para viabilizar seu repatriamento.
As contas CC5, que permitem que os capitais externos se evadam sempre que desejarem, foram regulamentadas pelo Banco Central. Apesar disso, o capital estrangeiro não realizou no período Collor a invasão anunciada. Conjecturamos que isso se deveu à combinação de dois fatores. De um lado, o capital estrangeiro não costuma expor seus investimentos em economias que atravessam um processo recessivo como o que vivia o Brasil naquele momento. De outro, apesar dos acenos favoráveis de Collor, seu governo, recortado de crises, não conseguiu conquistar a confiança das transnacionais. O governo Collor não conseguiu atrair o capital estrangeiro, mas assentou as bases para seu ingresso maciço no período posterior. Fez algo semelhante ao que fizera Eugênio Goodin quando ministro da Fazenda no interregno de Café Filho, 1954-55. Collor também preparou as bases para o processo de privatização do patrimônio público. Entre as 20 medidas provisórias que integraram o plano que editou no dia de sua posse, estava a de número 155/90, que, aprovada em 12 de abril daquele ano, se transformaria na Lei número 8031/90, que instituía o Programa Nacional de Desestatização, PND. Nota 34. No mesmo lugar, página 95, tabela 3. Fim da nota. Nota 35. No mesmo lugar, página 72, tabela 4. Se considerarmos o conjunto das 500 maiores empresas privadas e 50 maiores estatais, a participação das estrangeiras no faturamento permaneceu em torno dos 31% ao longo do governo Collor, oscilando levemente para 31,3% no último ano. Confira a revista Exame, Melhores e Maiores, julho 2003. Fim da nota. Alegava que as empresas estatais eram ineficientes. Mas a realidade tem demonstrado que os blocos que compunham o essencial da participação do Estado na economia brasileira, petróleo, minério, energia, telecomunicações e aço, eram todos altamente eficientes. A Petrobras chegou a ganhar por 2 vezes o prêmio Offshore Technology Conference, uma espécie de prêmio Nobel do setor, por suas descobertas tecnológicas na área de pesquisa de petróleo em águas profundas. Página 212. O PND de Collor tinha dificuldades objetivas para avançar. Uma delas era que muitos setores constituíam áreas de domínio público ao abrigo da Constituição ou das leis. Sua privatização dependia, pois, de mudanças constitucionais ou legais, o que não estava dentro da correlação de forças da época. Para contornar essa situação, o governo decidiu que começaria pelas empresas consideradas livres de impedimentos legais. Outra dificuldade residia no fato de que tanto o capital estrangeiro quanto certos grupos empresariais nacionais, que queriam se apropriar das estatais, não estavam dispostos a pagar o preço que elas valiam ou não queriam usar recursos líquidos para esse fim. Nota 36. Isto é, os setores de responsabilidade respectiva da Petrobras, CVRD, Eletrobras, Telebrás e Siderbras. Fim da nota. Nota 37. A análise realizada pelo Centro de Estudos de Empresas do Instituto Brasileiro de Economia, IBRE, referente ao ano de 1993, no universo de 1.500 empresas de capital estatal, privado nacional e estrangeiro, classificou para o Prêmio de Excelência Empresarial da Fundação Getúlio Vargas as seguintes empresas pela ordem de competência: Petrobras, Telesp, Vale do Rio Doce e Embratel Machado, Luiz Toledo. Estado e empresa estatal. INEP Debate Nacional, São Paulo, página 97. Fim da nota. Nota 38. Souza, Nilson Araújo de Ascensão e Queda do Império Americano. São Paulo, CPC Umes/Mandacaru, 2001, página 133, 149. Fim da nota. Nota 39. Não adotamos a expressão monopólio público, usualmente empregada, porque não a consideramos adequada para definir o papel do Estado na economia. Conforme nos expressamos em nosso livro Ascensão e Queda do Império Americano, é verdade que o monopólio diminui a eficiência econômica, tanto individual quanto do conjunto da economia, mas a empresa pública não é monopólio. Este ocorre quando uma única empresa, trust, ou um conjunto delas, cartel, se organiza para a satisfação de seus interesses privados, no caso, a divisão e o domínio do mercado para a conquista do lucro máximo, em flagrante contradição com os interesses coletivos.
A empresa pública, ao pertencer ao Estado, expressa o conjunto dos interesses nele representados, e, por mais limitados que esses possam ser, sempre serão interesses coletivos, os quais, ainda que, no caso da economia capitalista, contemplem a satisfação do lucro, não se resumem a ela. O Estado, mesmo sendo hegemonizado por um setor da sociedade, tem que responder às necessidades do conjunto da sociedade, sob pena de perder legitimidade, e assim também as estatais. Não é, portanto, monopólio no mesmo lugar. 2001, página 138, 139. Fim da nota. Nota 40. Títulos públicos em mãos do público, que atravessavam então profundo processo de desvalorização, deságio, superando, em muitos casos, os 70%. Fim da nota. Nota 41. No começo de 1992, os créditos securitizados da Cederbras tinham um deságio de 70% e os TDAs, títulos da dívida agrária, de 75%. Nessa época, o deságio médio dos títulos incluídos na cesta de privatização estava em 70%, confira Souza, Nilson Araújo de Plano FHC. São Paulo, ITD 1994, página 81. Fim da nota. Para contornar esse problema, Collor estabeleceu que as estatais poderiam ser trocadas inteiramente pelo que se convencionou chamar de moedas podres. Uma empresa poderia, por exemplo, adquirir no mercado secundário um lote de títulos públicos por 30% de seu valor de face, e depois com ele adquirir uma estatal usando o valor de face. Página 213. Além disso, os critérios utilizados para avaliar essas empresas empurravam o preço de venda para níveis insignificantes. As avaliações, normalmente realizadas por consultorias estrangeiras e às vezes indiretamente vinculadas às empresas compradoras, partiam do rendimento esperado para os próximos 10 anos e o traziam para o valor presente, usando como taxa de desconto a maior rentabilidade existente no mercado. Ora, a rentabilidade das estatais, que costumavam subsidiar a iniciativa privada, vendendo seus produtos e serviços a preço baixo, nem de longe estava entre as maiores do mercado. Por isso, a utilização das maiores taxas de rentabilidade para atualizar o rendimento futuro significava, na prática, subestimar em grande medida o valor real do patrimônio dessas empresas. Combinando o uso de moeda podre com a subavaliação do patrimônio, o Estado começou a desfazer-se do patrimônio público a preços insignificantes. E ainda por cima com financiamento público, com dinheiro do BNDES. Subtítulo: Privatização da Usiminas. A privatização da Usiminas, usina siderúrgica de Minas Gerais, foi a que assumiu o caráter mais simbólico da safra do governo Collor, não apenas pela escolha de uma empresa de seu porte para deflagrar o processo, mas também pela importante resistência que ocorreria contra sua alienação. Sua escolha não se deu apenas por integrar o bloco livre de impedimentos legais. Manoel Donato de Almeida dá uma indicação da razão dessa escolha. Ora, pela expectativa criada pelo presidente eleito, era necessário praticar um ato político que representasse uma firme sinalização junto aos grupos de interesses representantes das elites financeiras interessadas em se apropriar do imenso patrimônio público consolidado nos P. Esta siderúrgica já era conhecida pelas suas vantagens comparativas e posição estratégica e geográfica favorável em relação às suas concorrentes. Assim, com custos operacionais de cerca de 40% inferior ao de suas concorrentes, esta empresa, mesmo sendo uma estatal, e o lucro não ser o objetivo principal, apresentava elevado potencial de lucratividade. Nota 42. Almeida, Manoel Donato de Neoliberalismo e Privatização no Brasil. Uma avaliação crítica dos processos de privatização das empresas estatais no Brasil, 1980-1998. Trabalho que servirá de base para sua tese de doutoramento, página 176. Fim da nota. Página 214. Assim, ironicamente, as razões para começar pela Usiminas, isto é, sua eficiência tecnológica, lucratividade e grande porte, sexta maior produtora de aços do mundo, era precisamente o oposto do que se costumava apregoar como razão para o processo de desestatização, que as estatais seriam ineficientes e dariam prejuízo. E quem reconheceu isso foi o próprio governo, através de documento do BNDES. A inclusão no PND de empresas com histórico de lucros e porte econômico fornecia a oportunidade de revisão dos métodos então adotados.
O leilão de alienação da Usiminas foi realizado a 24 de outubro de 1991, portanto, 1 ano e 7 meses depois da posse de Collor, o que revela as dificuldades que teve para levar adiante essa privatização. Com um patrimônio avaliado à época entre 8 bilhões de dólares e 10 bilhões de dólares, foi entregue por apenas 1,94 bilhão de dólares, integralmente pago com moeda podre. A alegação de ineficiência, se não cabia no caso das demais empresas estatais brasileiras, cabia muito menos no caso da Usiminas. Além de ser altamente lucrativa, era tida como uma das mais avançadas tecnologicamente no mundo, só perdendo para uma usina da japonesa Nippon Steel, que foi uma de suas compradoras, passou a deter oficialmente 13,8% de seu patrimônio. Collor alienou ao todo 15 empresas, no valor total de 3,5 bilhões de dólares. Subtítulo: Impedimento de Collor. Os efeitos perversos da crise econômica foram acarretando um isolamento cada vez maior do governo Collor. Nota 43. Ver a respeito Biondin, Aloísio. O Brasil privatizado. Um balanço do desmonte do Estado. São Paulo. Editora Fundação Perseu Abramo. Página 39-41. Fim da nota. Nota 44. Budis. Privatização no Brasil, 1990, 1994, 1995, 2002, publicação preparada pela Área de Desestatização e Reestruturação, AD, julho 2002. Fim da nota. Chegou-se a um ponto em que já não havia qualquer setor expressivo da população que lhe manifestasse algum tipo de apoio. Foi nesse quadro que o irmão de Collor, Pedro Collor, indignado com a tentativa de esmagamento da empresa de comunicação da família, por parte de Paulo César Farias, resolveu, em entrevista à revista Veja em maio de 1992, denunciar um forte esquema de corrupção comandado por ele. Página 215. Esse foi o pretexto para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do PC no Congresso Nacional, no final de maio daquele ano. Depois de a CPI concluir pela culpabilidade de Collor, indicando que o mesmo recebeu vantagens econômicas indevidas, a comissão instaurada na Câmara para apreciar seu processo de impedimento aprovaria, por 32 votos a 1, a 24 de setembro daquele ano, relatório autorizando a abertura do processo e o consequente imediato afastamento de Collor até a decisão final no Senado. No dia 29 de setembro, a decisão da comissão foi acatada pelo plenário da Câmara por 441 votos a 38, enviando para julgamento por uma comissão composta pelo Senado e o Poder Judiciário. Mas, antes de culminarem os trabalhos da comissão, Collor consumou a decisão da Câmara e renunciou. Como o processo já havia sido instaurado, a renúncia não foi considerada, e o Senado aprovou o primeiro impedimento de um presidente da República na história das nações. Nota 45. Segundo sua declaração, PC Farias, que fora tesoureiro de campanha de Collor, costumava dizer que, dos recursos amealhados no esquema de corrupção que montara, 70% eram para Collor e 30% para o próprio PC. Denunciou também que estava recebendo ameaça de morte por parte dos irmãos de PC. Fim da nota. Nota 46. Confira a Hora do Povo, 27 de agosto. 1992, página 3. Fim da nota. Nota 47. Confira a Hora do Povo, 30 de setembro. 1992, página 3. Fim da nota. Subtítulo: Itamar Franco assume a presidência com a queda de Collor. Assumiu em seu lugar, a 2 de outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco, o qual, ao resistir à alienação da Usiminas, havia retomado sua tradição nacionalista. Mas seu governo não passou de um curto interregno entre o governo Collor e o de Fernando Henrique. Na verdade, o governo de Fernando Henrique foi antecipado em 1 ano e meio. Começou, na prática, quando foi guindado a ministro da Fazenda em junho de 1993. A partir desse posto privilegiado, passou a comandar o essencial da ação do governo, retomando o programa do Consenso de Washington, inaugurado no Brasil por Collor. Nesse sentido, é possível afirmar que o governo de Itamar durou pouco mais de 8 meses, isto é, entre outubro de 1992 e junho de 1993. Subtítulo: Itamar adota medidas para reativar a economia. Nesse curto interregno, a nação inteira acompanhou as pelejas públicas do presidente com seus ministros da área econômica em torno da questão da taxa de juros.
Enquanto eles insistiam na tese de que ainda teriam que se criar as condições macroeconômicas para poder baixar os juros, Itamar propugnava o ponto de vista de que havia espaço para baixar imediatamente os juros, além de ser uma medida necessária para reativar a economia. Página 216. Início do bloco de texto. Nessa divergência, quando teve que mudar 3 vezes o ministro da Fazenda, terminou prevalecendo o ponto de vista do presidente. Quando assumiu em outubro, a taxa real de juros praticada na rolagem da dívida pública projetada para o ano era de 36%. Conseguiu baixá-la para 7% anuais na média dos 5 primeiros meses de 1993, sendo que no mês de maio a taxa foi negativa, uma taxa Selic de 30,9% contra um IGPDI de 32,27%. Fim do bloco de texto. Nota 48. Para calcular-se a taxa real de juros, deflacionou-se a taxa praticada no overnight, Selic, pelo Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas. Confira a FGV Dados. Informação Econômica Online, 21 de janeiro de 2003. Selic é a sigla de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que registra as operações com títulos do governo. Fim da nota. Nota 49. Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho, os trabalhadores conquistaram, em média, um ganho real de 8,45% no primeiro semestre de 1993 em relação a igual período de 1992. Fim da nota. Nota 50. Abrangência. Brasil. Fonte. IBRE/7. Fonte secundária. Fundação Getúlio Vargas. Conjuntura Econômica. Elaboração. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Sistema Serve. Fim da nota. Nota 51. Fundação Getúlio Vargas FGV Dados. Conselho Regional de Economia Banco de Informações Econômicas e Sociais. Fim da nota. Nota 52. Ver nosso livro Ascensão e Queda, da obra citada, página 173. Fim da nota. Nota 53. Confira a revista Exame, Melhores e Maiores, página 12, junho 1999. Fim da nota. Além disso, o governo Itamar adotou outras medidas que, ao dinamizarem mercado interno, favoreciam a reanimação da economia, como a melhoria da política salarial e a ampliação do gasto público. Como já havíamos assinalado, a forte recessão provocada pelos planos Collor II havia engendrado uma enorme capacidade ociosa na economia. A média de 1992 chegara a 28% da capacidade total instalada na economia. Ora, numa economia assim, a queda da taxa de juros, combinada com medidas de aquecimento do mercado interno, tenderia, naturalmente, a estimular um imediato aumento da produção. Além disso, as exportações, que haviam caído da faixa anual de 34 bilhões de dólares no biênio 1988-89 para a de 31,5 bilhões no biênio 1990-91, voltaram a subir em 1992 e 1993, 13,2% e 7,7% respectivamente, graças ao começo da reanimação da economia mundial. Nesse quadro, a taxa geral de lucro haveria de subir. A rentabilidade sobre o patrimônio das 500 maiores empresas, depois de ter sido negativa em 3,6% em 1991 e positiva em apenas 0,4% em 1992, subiu para 3,1% em 1993. Página 217. A elevação da taxa de lucro, ainda que modesta, combinada com a queda dos juros e melhoria do mercado interno e externo, tenderia a promover, como promoveu, a reativação da economia. A reativação da economia fez o desemprego ceder, ainda que timidamente, em face do crescimento da produtividade. A taxa de desemprego na Grande São Paulo, que atingira 14,9% em 1992, baixou para 14,7% em 1993. Nota 54. Confira BIS/Conselho Regional de Economia SP e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Sistema Serve. Fim da nota. Nota 55. Confira BIS/Conselho Regional de Economia Senhor. Fim da nota. Nota 56. Confira Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Sistema Serve. Fim da nota. Nota 57.
De fins de 1980 até fins de 1992, só escaparam dessa política os 2 primeiros anos do governo Sarney. Fim da nota. Subtítulo: Aceleração da inflação. Ao mesmo tempo, a inflação se acelerava, mas não tanto quanto prediziam os catastrofistas, que alardeavam que a reativação da economia provocaria o descontrole da inflação. A taxa média mensal, medida pelo IGP da FGY, subiu de 24,6% no segundo semestre de 1992 para 29% no primeiro semestre de 1993. Início do bloco de texto. Havendo concluído que, apesar de mais de uma década de política recessiva, não se conseguira dominar a inflação, o presidente Itamar optou por um outro caminho. O de que a prioridade seria não mais um suposto combate à inflação, mas a retomada do desenvolvimento. Isso implicava também a concepção de que inflação se combate com desenvolvimento, e não com recessão. Fim do bloco de texto. Essa ligeira aceleração inflacionária foi o suficiente para desencadear uma campanha contra o esforço que o governo Itamar vinha fazendo para viabilizar algum nível de crescimento da produção. O então líder do PSDB na Câmara Federal, José Serra, declarou, na época, que a prioridade deveria voltar a ser o combate à inflação. E, precisamente, para os que estavam defendendo ser prioritário o combate à inflação, o eixo de sua política era o corte do gasto público. Serra, em artigo na Folha de S. Paulo, sob o título A Hora de Cortar o Gasto, defendeu essa posição. Na avaliação do PSDB, de uma receita líquida 58 de 57,7 bilhões de dólares prevista no orçamento daquele ano, deveriam ser cortados 20 bilhões de dólares, ou seja, 34,6% do total. Propunha cortar investimentos e gastos sociais. Página 218. Cortar investimentos seria matar no nascedouro a tênue recuperação econômica que se estava vivendo desde outubro do ano anterior. A história de mais de uma década já havia revelado que a inflação brasileira não se podia domar com recessão. E isso por uma razão simples. Sendo uma economia altamente concentrada, os grandes grupos econômicos reagiam à queda da demanda e, portanto, das vendas, não com a baixa dos preços, mas, ao contrário, com sua elevação. E podiam fazê-lo porque, além de seu poder sobre o mercado, contavam com uma economia de elevado grau de concentração de renda, o que permitia a existência de um elevado número de consumidores de altas rendas. O raciocínio comum, tanto para os que propunham cortar o gasto público quanto para os que defendiam juros elevados, era o de que a raiz da inflação era o déficit público, na medida em que exigia a emissão de moeda e assim representaria excesso de demanda sobre a oferta, pressionaria os preços para cima. Por isso, dever-se-ia cortar o gasto público para debelar a inflação. Início do bloco de texto. Já demonstramos antes que, existindo capacidade ociosa, como existia naquela época, o déficit público, em lugar de ser inflacionário, estimula o aumento da produção. Além disso, não havia déficit nas contas públicas naquele período. O insuspeito Delfim Neto, que adotara um programa anti-inflacionário com base no corte do gasto público, demonstrou que o déficit havia desaparecido. Em artigo na Folha de S. Paulo, denominado Qual Plano, revelou que, de 1986 a 1989, houve, nas contas públicas, um superávit primário, conceito que não inclui o pagamento dos juros, de 0,37% do PIB, em 1990 de 2,23%, em 1991 de 2,77%, em 1992 de 1,77% e em 1993 de 2,90%. Acrescentamos que em 1994 atingiu 5,04%. Fim do bloco de texto. Mesmo incluindo os juros das dívidas externa e interna, e adotando o conceito de resultado operacional, houve superávit de 1,33% do PIB em 1990 e equilíbrio em 1991 e 1993. Se considerarmos apenas as estatais, em bloco, elas vinham operando sistematicamente com superávites. Em 1992, por exemplo, o superávit global das estatais foi de 0,8% do PIB. Página 219. Subtítulo: Último bastião de Itamar. Agenda Brasil. Itamar terminou se rendendo à campanha. Depois de aceitar a indicação de Fernando Henrique para o Ministério da Fazenda, terminou se submetendo ao seu programa econômico.
Mas, mesmo depois da posse de Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, em junho de 1993, ainda resistiu durante algum tempo ao seu programa econômico. O principal instrumento de resistência do presidente Itamar foi a Agenda Brasil. A Câmara Federal, depois de derrubar projeto aprovado pelo Senado que determinava que os salários só seriam reajustados em 60% da inflação, aprovou, em meados de julho de 1993, por 206 votos a 139, uma nova política salarial que estabelecia a reposição mensal do salário com base na inflação integral, além de um aumento real de 3% para o salário mínimo. Nota 58. Descontando as ações financeiras e as transferências para estados e municípios. Fim da nota. Nota 59. Ver a esse respeito CGTB. Política salarial. São Paulo, agosto 1993. Fim da nota. O ministro Fernando Henrique propôs que o presidente vetasse esse dispositivo e impusesse um redutor na inflação para a correção do salário. Em lugar de fazê-lo, Itamar convocou o governo, os trabalhadores e os empresários a sentarem-se à mesa, sob sua coordenação, para verificar se havia ou não recursos para arcar com essa decisão do Congresso. Nascia, então, a Agenda Brasil. Foi um dos processos mais democráticos da história da República. Houve vários embates dentro da Agenda Brasil. O principal deles estava relacionado com a questão do déficit público. O ministro alegou que suas estimativas indicavam que, mesmo depois de um corte programado de 6 bilhões de dólares nas despesas públicas, ainda sobraria um déficit de 15,73 bilhões de dólares para 1993, sem contar os efeitos da política salarial. O presidente da CGTB, Antônio Neto, contraditou seus argumentos. Informou que, em face da política de combate à evasão e à elisão fiscal, adotada pelo secretário da Receita, Osíris Lopes, já no primeiro semestre havia ocorrido um aumento real de 32% da receita fiscal, o que permitia manter o equilíbrio das contas públicas. E a realidade provou depois que isso era verdadeiro. A execução fiscal de 1993 indicou um superávit primário de 2,9% do PIB e um equilíbrio no conceito operacional, isto é, incluindo os juros. Página 220. A partir daí o Ministério da Fazenda enredou-se numa confusão acerca do número do déficit público para o ano seguinte. Depois de haver divulgado a cifra de 45 bilhões de dólares, terminou assumindo o valor de 7 bilhões de dólares. Teve que assumir esse número em face da não aceitação de seus números anteriores pela Comissão de Orçamento do Congresso, que declarou haver superestimação das despesas no projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso. E nem mesmo esse último número poderia ser encarado como definitivo. Para converter esse pequeno déficit em superávit, bastaria rejeitar a medida provisória na 394, que proibia o governo de usar para financiar gastos a remuneração das disponibilidades do Tesouro junto ao Banco Central, estimada, pelo próprio Ministério, em 11,3 bilhões de dólares, sem contar o resultado operacional do Banco Central, estimado em 8,6 bilhões de dólares, e que seria repassado ao Tesouro. A MP estabelecia que esses recursos só poderiam ser utilizados para amortização de dívida. Nota 60. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Fim da nota. Mais recursos poderiam ser obtidos com o desbloqueio, já aprovado pelo STF, dos depósitos judiciais da COFINS. Mesmo sem essas contribuições, a última proposta orçamentária que tramitou no Congresso para 1994 indicou que havia equilíbrio orçamentário. Em face do desgaste da equipe da Fazenda nessas polêmicas, Fernando Henrique exigiu de Itamar o encerramento da Agenda Brasil, último bastião da resistência itamarista, e assumiu o comando real do governo. Com o fim da Agenda Brasil, o ministro da Fazenda impôs uma política salarial cujo critério de reajuste seria a inflação mensal menos 10 pontos percentuais, ficando o acerto da diferença para o final de cada quadrimestre. Sob a ameaça de Fernando Henrique de que, caso não aprovasse essa medida, não seria possível combater a inflação, o Congresso, depois de muitas tensões, terminou aprovando-a na segunda quinzena de agosto de 1993. Nota 61. Divulgou-se na época que ele ameaçou demitir-se do ministério caso o presidente não acolhesse sua exigência. Fim da nota. A alegação de existência de um elevado déficit público tinha uma explicação. Era a forma de justificar a elevação das taxas de juros.
Veremos no capítulo seguinte porque, na estratégia da equipe da Fazenda, era fundamental praticar uma taxa de juros elevada.